Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Essa junção dos artistas, essa comunicação e essa vivência, eu sempre achei que era muito enriquecedora. Era dura, mas era muito enriquecedora. Claro. E hoje há um individualismo muito grande Sim. em termos artísticos. E quando as artes se unem, a magia acontece. Acontece, exato. E, É verdade. e acontece de uma forma tão enriquecedora e tão forte que há uma união de todas as artes. Manuela Pimentel é uma artista que desenvolve o seu trabalho a partir da recolha de cartazes de rua, que depois separa, organiza e transforma, pintando e escrevendo sobre eles, mas deixando algumas partes visíveis, recriando ou simulando desta forma azulejos de várias épocas. E no processo, usa, transforma, brinca com as palavras, engana o olhar, dá novos significados. Transforma assim lixo no luxo, materiais pobres e abandonados em obras de arte nobres, cobiçadas. A criativa portuense, que celebra as bodas de prata, na sua primeira exposição, tem mostrado a sua obra em Washington, em México, no Macau, no Brasil, na Sardanha, em muitos sítios. Há 2 anos, o Museu Nacional do Azulejo dedicou-lhe uma exposição individual e está neste momento até 15 de agosto na Galeria Underdogs, em Marvila, com a exposição Eis-me, sou uma poeta, irei ao entardecer, para nos surpreender a todos. Vamos conhecer melhor esta artista que é filha da madrugada e tem nela todas as revoluções. Olá, Manuela, é um grande prazer estar a falar contigo. Olá, Bem-vinda à Rádio Observador. Obrigada, o prazer é todo meu. É ótimo estar aqui a falar com uma leceira. Tu és leceira, moras e vives e trabalhas em Lessa ou em Matosinhos neste momento. Dizem que é o lugar onde há mais artistas por metro quadrado. Não sabia. Mais restaurantes de bom peixe, sim. Exato. De poetas não sabia, a músicos. Então, músicos há imensos. Imensos, Os Expensive giro. Soul são de lá. Boa. Há tantos, há imensos. Rui Reininho tem a casa por trás da minha. Que giro, que giro. Somos amigos. E, aliás, quem era tinhas uma poeta, uma poetisa, também era a tua vizinha. Sim, Ana Luísa Amaral. Ana Luísa Amaral, claro. Tu fizeste coisas tão inspiradas com ela. Que giro. Tu és filha de transmontanos. Então aqui falamos de Santulhão, que é uma terra lindíssima, Pavimioso, não é? É, exatamente. A terra de quem? Da mãe? É a terra da minha mãe. Eu costumo dizer que eu tinha que ser artista porque eu sou filha da terra quente e da terra fria, porque os meus pais, um é de Santulhão, que é a minha mãe, Terra é quente? da terra quente, e o meu pai é de Montezinho, que é a terra fria. Que giro. Dá mais. E depois eu vim nascer a Lessa da Palmeira, portanto eu sou uma mistura de montanha e mar. Exatamente, tão bonito. Isso incorpora a tua obra toda. Exatamente, portanto eu tenho aqui uma criação já de sangue que me ajuda a fazer este caminho. Já agora, eu acho que nunca falámos nestas entrevistas, já foram mais de 1500, acho que nunca falámos de Santulhão, já agora ficam a saber que o nome vem de São Julião, que é o padroeiro. Ele fica ali uma terra entre o rio... Tu dizes sabor ou sabor? Eu digo sabor. Sabor e Foi maçãs, assim que Rio me Maçãs, também para ali. Exato, e o Rio Maçãs. Muito bem, a muitos terra de mergulhos olivais, já tem uma variedade única de oliveira e azeite, a que é rota muito do bom. azeite, exatamente. Muito bem, tem este Festa do Entrudo, que é famoso também, como em todos os Trás-os-Montes. E vou pela primeira vez, aproveito para dizer, participar numa Bienal de Trás-os-Montes. Tive esse convite a semana passada, Boa. que vai acontecer Parabéns. em outubro, e é exatamente em Vimioso, que eu achei super curioso, porque aqui A tua terra pertence ao concelho. Exatamente, há vários sítios. Podia ser Vila Flor, podia ser em outro sítio qualquer. Podia ser em qualquer lugar. Incrível. E foi ali, portanto já Muito estava bonito. É merecido. no universo. Aliás, há uma carta do Dom Dinis que visitou a Santulhão em 9 de dezembro de 1289. Portanto, não é segredo que já os reis passeavam para a terra da tua mãe. Este fascínio das artes vem de onde, Manuela? E eu adoro esta coisa quando te lembras da tua mãe, que faz tudo. E que tem um jeito de mãos Sim. é muito bonito. Eu acho que é muito giro porque, na verdade, eu não sei de onde é que vem isso, porque eu não tinha referência nenhuma artística na família, não tinha nenhum pintor, não tinha nenhum artista, nem nenhum arquiteto que de alguma forma me indicasse esse caminho. Tive sempre muita vontade de trabalhar com as mãos, desde criança, desde pequenina, e sempre tive muito jeito com as mãos. Eras boa a trabalhos manuais e esse tipo de coisas nas aulas? Exatamente, em artes visuais, e tudo que acontecia nas artes, eu tinha jeito. Tinha jeito e tinha vontade, porque acho que muitas vezes nós, quando fazemos as coisas sem dificuldade, isso aguça o engenho, não é? Exatamente. Tipo, é meio caminho andado. E depois aos desenhos animados tu adoravas e Eu dizias, adorava desenhos eu quero fazer aquilo. E eu acho que foi, eu costumo dizer isso, e eu acho que é verdade, porque havia um programa na RTP
2, que não me lembro como é que se chamava, mas falava sobre como se faziam os desenhos animados. Ok. Com aqueles desenhos era preciso muitos por cima de cores vegetais, o que é ia por passando? Minuto para aquilo ter Vasco movimento. Granja, não sei. Mas talvez fosse exatamente. Porque Então era dedicado à animação da Europa toda e do mundo inteiro. era fascinada por isso, dos desenhos e até da música clássica dos desenhos que a Disney explorava extremamente isso. Então eu tinha essa vontade de desenhar e de aprender a desenhar, porque eu achava que já pintava. Então eu queria aprender a desenhar. E o desenho está em todo lado, não é? Exatamente. Então eu achava o desenho tão fascinante e tão... o observar alguém a desenhar é das coisas mais bonitas que existe. Mas isso também vem do teu pai. O teu pai, como tu dizes, temos um observador, não é? Tu dizes, o teu pai ensinou-me a ver com olhos de ver. Sim. É verdade. É um grande observador também, teu pai. Nós estamos sentados em algum lugar e ele está a ver um passarinho a fazer o seu caminho, a picar no chão, a chamar-me para eu ver também. Tu herdaste essa coisa de observar. Tu vais pelas ruas, devagarinho, e vais a ver as paredes e ver. Como tu dizes, é bom passear pelas cidades e descobrir coisas que as pessoas apressadas não veem, e estão com os telemóveis muito menos. É verdade. Pormenores dos prédios, E no Porto isso acontece muito. O Porto tem uma série de esculturas. Sim, urbanas. Sempre foi muito rico, até aquele cemitério Platibanda, que tem todos os escultores conhecidos, desde os Soares dos Reis. Prado do Repouso, exatamente. Exatamente. É tão e as fachadas têm imensas esculturas no cimo, nos tetos, exatamente. Não é? E nomeadamente aquelas telhas que fazem o beiral, os cantos que são em azulejos, que é uma coisa que é rara. Aqui em Lisboa vê-se muito pouco, mas no Porto é muito usado. A Fábrica das Devesas tinha muito essa tradição de fazer essas telhas trabalhadas em azulejo, azul e branco. Então quando se olha para cima ainda se encontra isso. Eu fiz uma andorinha, uma reinterpretação de uma andorinha do Bordal. Do Bordal, sim. E falei sobre isso, sobre a andorinha do Beiral. Então eu fiz uma camuflagem à andorinha como se ela estivesse a valorizar este beira, tribeira. Além que também brincas muito com os azulejos nas tuas obras, já vamos falar disso, e lá eu lembro sempre acho que era em Matosinhos, que era a fábrica, porque ali são os do relevo. Em Lisboa não vês muito, mas lá vês os azulejos de relevo nas fachadas, e aquela fachada das igrejas lindas com histórias, tudo historiado e pintado, até às cores. Não é? Muito mais que em Lisboa. Muito mais que em Lisboa. É engraçado, o ouro nos altares, não é? Aliás, o ouro sobre azul vem exatamente daí. São Francisco, Santa Clara, é incrível. É extraordinário. O Porto tem essa riqueza de uma forma muito para fora. Portanto, estas figuras, não só estes padrões de azulejos, mas as figuras que estão tão nestes painéis de azulejos. As narrativas, as histórias que contam. Viradas para fora, não é? Uma autêntica catequese, contar histórias. Eram doutrinas, não é? Da igreja para as pessoas, exatamente. Muito giro. E influenciou-te este trabalho manual e este gosto por ver os pormenores, influenciou-te muito porque viveste muitas temporadas numa aldeia, na rua, com os amigos. Sim. Muito, porque... Hoje em dia não, os miúdos hoje, Manuel, mesmo no recreio da escola, 10 miúdos. Eu tinha muita sorte, porque eu, quando chegava à escola, dizia sempre que tinha vindo da aldeia e tinha amigos que me diziam assim, mas eu quero também ter numa aldeia para ir à aldeia. E isso, as férias, portanto, as férias da Páscoa, as férias do Natal, tudo Santulhão, isso era sempre. Principalmente a festa de agora, de agosto, não é? Que é a grande festa dos imigrantes. Exatamente. E a festa do Santo Padroeiro, que é o São Lázaro, lá em Santulhão. A aldeia era a tua casa sem teto, como tu dizes. Era, porque eu gostava mesmo muito da rua. E acho que o chegar à aldeia, o cumprimentar as pessoas, que ainda hoje eu tenho isso no meu prédio, eu cumprimento toda a gente, que eu acho que isso é uma das coisas tão bonitas e que se está a perder tanto, que é o dizer bom dia porque sim, não é? Sim. Ou cumprimentar uma pessoa porque chegamos... Na grande cidade não faz muito isso. Mas, não. E por acaso o Porto isso. Ainda tem bastante, ainda tem bastante não isso. Se perdeu isso. Coisa que Lisboa já está um bocadinho mais descaracterizado, porque é muita gente, há muito turismo, há muita massificação de pessoas que estão sempre a rodar, portanto não há tempo. Não se criam essas relações, é verdade. Isso. É verdade. E eu acho que esta característica de sermos um bocadinho simpáticos uns com os outros é tão bonito. Sim. E o Porto tem isso de uma forma muito interessante. Estás no sítio certo, então. Tu és assim. Verdade. O teu coração é desses. E eu consegui manter, mesmo sendo artista plástica,
consegui manter-me num lugar que à partida não seria um lugar direcionado para o mundo das artes, não é? Porque eu vivo em Lessa da Palmeira, mas eu consigo através de Lessa estar no mundo inteiro, e isso é extraordinário, porque é só sinal que é possível. Claro, é tão importante. Foste licenciada então em Artes Plásticas na ESAP, na Escola Superior Artística do Porto, e foste para... Porquê é que não começaste pela pintura? Tu disseste que foste para desenho, e não pintura ou escultura, que seria o natural, talvez. Havia as duas opções, que era pintura ou desenho. Eu tinha que escolher uma. E eu não tinha dúvida nenhuma, eu queria desenho. Porque eu tinha essa característica em mim que achava que já sabia pintar. Não sabia nada, mas achava que já sabia. E para mim o desenho é que era importante. Eu costumo dizer que fui aprender a ser artista, porque eu, como não tinha na verdade, esta herança para trás, não é? Da família ou de estrutura que me ajudasse nesta área, eu precisava de estruturar. Então eu costumo dizer que fui aprender para depois desaprender. Como é que a tua família, conservadora, uma família normal, estou mesmo a ver, como é que aceitaram esta coisa do vou às artes? Eles devem ter ficado um bocadinho... Tu devias ser bom aluno e tal, mas para eles é sempre um risco, é uma profissão que é um risco. Aceitaram bem? Foi difícil? Convenceu? Foi assim difícil. Hoje estão muito tranquilos com isso, hoje? Hoje estão muito tranquilos, sim. Mas na altura... A minha mãe disse-me uma coisa muito gira, que foi... no início, quando eu saí da faculdade, foi muito complicado, porque ela achava que realmente tinha que ter um trabalho que me desse um ordenado. Um trabalho normal. Exatamente, ou dar aulas. Ou para pagar contas. As contas. Claro. E eu insistentemente dizia, com a minha resiliência, dizia, não, mas eu, se for trabalhar noutra coisa, eu não consigo ser... aquilo que eu quero ser, não é? Onde é que eu vou ter tempo para? Eu tenho que trabalhar para ter o que mostrar, não é? Para ter o que... e ela disse-me uma vez uma coisa que me marcou, que foi, então, se é isso que tu queres, faz bem feito. Acredita e vai. E isso, dito da mãe, tem um valor... acrescentado maior, como é óbvio, não é? E dá-nos aquele suporte que precisamos, mesmo naqueles momentos mais difíceis, porque há muitos. Ser artista, ser mulher, é extremamente complicado, não há dúvida nenhuma nisso, e há muitos obstáculos que têm que se ultrapassar e aprender a viver, principalmente sabendo viver sem um ordenado, e é possível. Isso é possível. Eu acho que as pessoas introduzem muito na cabeça que têm que viver à imagem do que uma sociedade dita. A norma. A norma, exatamente. Exatamente como... Tens toda a razão. Eu lembro-me quando eu e o João nos juntamos e resolvemos comprar um ateliê. O teu companheiro que é também artista de plástico também. E que criamos um projeto que se chama Caixa Arte Contemporânea. Quando fomos ao banco para pedir um empréstimo, foi-nos negado 5 vezes em 5 bancos diferentes, porque não pertencíamos ao comum da sociedade. E tínhamos todas as características para o poder fazer, só não tínhamos aqueles parâmetros que são necessários. Que sempre, que é aquela mínima segurança mensal. E foi muito interessante, e eu acho que até de contar isto aqui para dar como exemplo, porque... houve uma pessoa que acreditou em nós, nesse banco, que nos apresentou, e fez um dossiê com tudo que retirou da internet, de coisas que nós já fizemos, todo o nosso currículo e toda a nossa experiência. Para buscar o vosso portfólio. E quando fomos à reunião, eles tinham um dossiê gigante. Meu Deus, tão bom. Agora vai ficar com mais um link. Exato. Com esta nossa conversa. Com a estrutura de trabalho que nós tínhamos e que éramos fiáveis. Apostou em vocês, claro. E deu tão certo. Bom. A verdade é que é possível. Eu acho que o acreditar faz meio caminho andado. Portanto, como disseste, ainda bem, é bom para espalhar estes exemplos e as pessoas não desistam dos vossos sonhos. Sim. Isso é muito, muito, muito importante. Porque às vezes é só o acreditar e ir. Porque muitas vezes o acreditar temos sempre alguns obstáculos que nos dizem não, isso não vai dar certo, não, isso não é possível, não, isso... É verdade. Isso vai existir sempre em todas as profissões, não é só na nossa. E eu acho que esta característica de acreditar e não desistir, acho que é muito fundamental. Esta resiliência, como tu disseste. Exatamente. O teu trabalho, este teu método, assenta muito nesta recolha e reutilização de fragmentos de cartazes urbanos, portanto desgastados pelo tempo, que formam a superfície principal das tuas intervenções, e depois esta questão também dos azuleiros. Aliás, o teu primeiro ateliê era uma antiga fábrica familiar de azuleiros. Exatamente. Quando entraste lá, por coincidência, mas tu usas muito, vais muito buscar a linguagem visual da azulejaria portuguesa, muito giro. Encontrei imensos bonecos que lembro de ver nos jardins do Palácio Fronteira, por exemplo. Não há imensos. Que os passas com caras de pessoas. Sim. Pensei, essas metamorfoses. Que é lindo, exatamente. Muito interessante. Eu fiz um painel que se chama Os Loucos Anos 20,
em que eu retrato exatamente isso, que é esta metamorfose de que os vírus nos vão transformar outra vez em animais e a caça vai acontecer ao contrário. No fundo são zoonoses, não é? São doenças que a gente apanha pelos animais. Nestes painéis que são tantas vezes retratados cenas de caça, não é? E cenas do cotidiano antigo. E então eu brinco com essa ligação de que nós vamos virar animais e os animais vão virar humanos. E... Muito giro. Tu fazes pensar as coisas, vês as tuas obras e ficam ali questionadas o que é isto. E depois... porque nós tivemos os loucos anos 20 também, não é? Exatamente, agora com a pandemia, exatamente. Nós tivemos uma estrutura num ano extraordinário, ao contrário, não é? Tudo ao contrário. De repente vimos-nos os outros todos era tudo para a rua casa, e tudo em discotecas e bares e cabaré e músicas. Charleston. E nós... confinados, os mais evoluídos, os que estamos mais à frente de tudo, com tanta tecnologia, ao contrário, deve estar fechado em casa. Sim. Não foi um ano mau para ti, na questão, no sentido em que para vocês artistas até criaram muito, ias todos os dias, não vias era ninguém no caminho, mas ias para o teu ateliê a criar. No elevador, entrava na garagem, entrava no meu carro e saía à porta do ateliê e exatamente à noite foi a mesma coisa, assim. Sem ver cruzar ninguém na rua. Exatamente. É extraordinário. Todos os dias. Integra-te esta tua coisa. Eu, claro que fui preparar esta conversa porque eu fiquei muito entusiasmado com o teu trabalho, gostei muito. Como tu dizes, e muito bem, apetece imenso tocar naquilo. Vejo aqueles biombos e aquelas coisas e eu, mas isto é papel, ou é cartão, ou é azulejo, ou é mesmo tijolo, que estão paredes, estão aqui. Eu adorei isso porque de facto dá vontade de mexer naquilo. Exato. E ver. E depois o próprio brilho também ajuda a criar essa ilusão. Tu és muito trompe-l'œil. Sim, eu gosto de criar essa ilusão. Muito eu tenho um amigo que diz que eu sou escultora, não sou é o fotógrafo, é aquele fotógrafo. Exato. O Renato Roque. E ele disse isso, e é verdade. Eu sinto cada vez mais esta vontade de criar o tridimensional nas peças. E há muitas peças tuas, também aqui na Underdogs, que saem assim da parede. Eu gostei mesmo das confissões, eu adorei aquilo. Esta pele das paredes, não é? Como se eu arrancasse a pele às paredes. É muito giro, sim. E isso faz com que crie esta ilusão nas pessoas, não é? As pessoas têm esta vontade de realmente perceber o que aquilo é. Sim. E é esse o meu grande objetivo, no fundo, porque quando eu estou a trabalhar estas obras, estas peças, eu tenho essa ligação ao pensamento. Eu quero muito criar este sentido crítico nas pessoas, de elas tentarem perceber o que aquilo é. Porque exatamente. As pessoas esquecem-se muitas vezes de pensar no sentido de o dia-a-dia tão corrido, tão mexido, o mundo está tão acelerado. E tão solicitado, e tantas coisas que nos invadem que eu convido-as a desacelerar, exatamente. Para observar. E quando elas dão conta, elas estão a olhar para coisas que foram quase convidadas sem querer a ver, não é? E a olhar e a reparar. E tem muitas leituras as tuas peças, é muito bonito, porque eu fartei-me de passar e ver aquilo com calma, voltei para trás, tomei notas, escrevi algumas daquelas frases, depois já vais contar isso, a história dos teus amigos que escrevem na vidreira lá da Marquise. Muito giro, porque aqueles azulejos antigos, aqueles azulejos à entrada das casas, quem vier por bem, não sei o quê, eu achei aquilo lindo. Às vezes só uma palavra, o Zé Luís Peixoto também lá está, e é lindo. Esse vais pedindo a amigos, muito giro. Foi. E depois tem outras leituras e tu dizes, as pessoas têm sorte de ter coisas tuas em casa, e dizes, às vezes as pessoas têm, e depois, ao fim de não sei quantos meses, não sei quantos anos, ainda vão descobrindo coisas que não tinham visto à primeira. Isso é muito giro. Tem outras leituras, não é imediato. Essa é a minha descoberta com os cartazes, porque eu quando os trago para o ateliê, eles vêm em são camadas sobre camadas, é um palimpsesto de coisas. Exatamente, então eles têm aquela permanência, não é? Porque na verdade eles viram madeira outra vez. Exatamente, ficam extremamente chuva, calor. E quando eu os molho e os vou descobrindo, eu própria faço essas descobertas, não é? Eu encontro imagens, desenhos, partes de palavras super interessantes e graficamente muito interessantes que eu aproveito. Normalmente eu costumo dizer também que são eles que ditam as regras. Há muitos dos cartazes que quando vêm, já vêm com uma forma que é impossível de mexer. Eu já os colo diretamente, eu chego ao ateliê e já os estruturo daquela forma. E dobrados as pontas e não sei o quê. Nem sempre isso acontece. São poucas as vezes até que isso acontece. Eu fui investigar um bocadinho, achei muita piada este teu estilo, porque há de facto este Raymond Haynes, este homem, é extraordinário, não conhecia, estes revolucionários franceses, que deixou-nos há 21 anos, não foi há muito tempo, que ficou mundialmente conhecido exatamente por arrancar cartazes sobrepostos das ruas, transformava em obras de arte, este novo realismo, como isto se chama, a técnica das affiches lacérées, cartazes rasgados, é muito bonito já, depois que vem da Segunda Guerra, cartazes publicitários assim, que tinham sido rasgados e desgastados, e a luz é com isto. E é uma coisa engraçada, porque para mim eu pensei muito no ready-made. Não, isto não é ready-made, isto é
um passo à frente. Isto é o in-action painter, não é? Ele está então, tu crias arte, como ele faz, com a coisa que já não é estar pronta. É o mundo e a vida já passou por eles, e a chuva, e a cola, e as pessoas na rua que arrancaram bocados, que mexeram aquilo, que sujaram aquilo. E depois vocês dão uma nova vida àquilo, aproveitando aquilo. Como tu dizes, eu pego naquilo, nunca corto, não há cá exatos e não há cá tesouras, eu corto aquilo à mão, vi-te com umas réguas a rasgar aquilo à mão. É muito curioso, e depois vais criando aquelas formas e porque isso dá-me também veículo, claro. Esta forma do rasgar parece o partido do azulejo. Porque se eu cortar aquilo muito à faca, ele vai ficar com um corte muito gráfico, não é? Exato. Quando eu rasgo, eu tenho esse lado... esse grosseiro, é verdade. E depois nunca ficam regulares, não é? Tipo, têm sempre... Eu vou um bocadinho à procura do 14-14, que é um antigo tamanho do azulejo. O tamanho típico mas eles têm sempre formas regulares que, ao colar, ao fazer este painel de azulejos de cartazes, eles ficam com esta forma irregular que tornam a parede antiga, não é? Vou em busca deste lado. Depois tens o verniz, há um verniz que tu passas para simular um bocadinho aquele vidrado. No final de tudo, o que fica desenhado e o que fica pintado leva esse verniz um bocadinho para criar também este tridimensional que eu procuro. Depois mexe com a sombra e com o sol. Que simula, de facto, os azulejos. E é aí que as pessoas realmente ficam confusas. Tinha-me tocado. De facto, é uma coisa inacabada, é uma coisa dissonante, como tu dizes. É que, de facto, são esculturas que estão nas paredes. Tu levas a rua para casa. Da formalidade do pensamento, exatamente assim. Ok. Mas de facto, é trazer a rua, esta sujidade faz parte. Agora também tens esta novidade. Agora, não sei quando começaste a fazer isso, mas já tem os neons também de vez em quando. Sim. Anima com aquelas neons de cores. E os neons surgem de uma forma muito interessante, que é... além dos cartazes serem um veículo para fazer o mídia, não é? O meio para eu trabalhar, eu recolho muitas madeiras e móveis antigos que às vezes encontro na rua. No outro dia apresentei uma peça que é um oratório, em que estava exatamente assim na rua, coisas que as pessoas vão descartando, não é? Sim. E que para mim foi sempre tão importante esta história das coisas e dos objetos, principalmente dos objetos antigos, que eu sou incapaz de os deixar, não é? E depois eu vejo as exposições tuas têm isso, têm armários, depois com os relógios, os tostadores antigos e as chaves antigas. Exato, na última exposição eu assumi exatamente este móvel que eu tenho no ateliê, onde eu vou guardando estes... Uma espécie de aparador com os vidros. Era um antigo livreiro. Ok, que giro. Que eu vou colocando objetos, pedras... Antigos, coisas... Porque a Feira da Ladra era de morrer a rir. Exatamente. Mas com uma nova vida ali, como objeto de arte, que é muito curioso. Há coisas que tu recolhes que já não intervencionas, quer dizer, estão prontos, não, aquilo é... Eu chamo-lhe, é um bocadinho onde eu guardo os meus segredos. Exatamente. Como este biombo que está agora na Underdogs em exposição. Começa na porta, é aquilo que começa na porta. A porta tem verde. Essa característica que tem a ver com um bocadinho com o que está acontecendo no mundo neste momento, que é esta informação súbita e rápida que nos chega, muitas vezes que não é verdadeira, muitas vezes falsa, e que não nos dá tempo de perceber se é verdadeiro, se é falso. Então eu, pela primeira vez... mostras o teu processo de trabalho aí, exatamente. Não é? Eu senti uma necessidade de mostrar a minha verdade, porque eu sempre a mostrei. Construíste, montaste um bocadinho. Exatamente. Vejam como então é como se o que está escondido atrás da porta, por isso é que ele começa na porta e todo aquele articulado. Folhas. E aqueles desenhos que aparecem lá são os desenhos que muitas vezes são os esboços que eu faço e que estão guardados em pastas e que normalmente eu nunca mostro. Portanto, são os meus segredos. Exatamente. E eu, de alguma forma, mostro-os e ponho-me nua. Exatamente. Expões-te a tua intimidade, digamos assim, porque mostras. É assim que eu crio. Porque eu sou muito de ateliê, estou muito tempo no ateliê, eu trabalho muito sozinha. Eu Mas gosto, tu gostas de estar sozinha? Eu gosto. Eu sei, eu li uma vez na entrevista tua em que dizias isso. Eu tenho esse lado de que é muito meu, de não ter essa questão de ter que ter companhia. Sim. Apesar estás de a criar, estás no teu mundo. Exatamente. A passar aos outros. Tu não és uma mulher fechada, porque tu não fazes as coisas para ti e para guardares em casa. Não, tu gostas de fazer as coisas e as pessoas deslumbram-se depois com as tuas coisas. Isso é que é bonito. Não te fechas em ti. Sim. É muito giro. Depois há também... Tens que falar aquilo também do azulejo falante. Tens que falar daquele... O azulejo falante surgiu por causa dos 50 anos... dos teus amigos, do 25 de Abril, não é? Do 25 de Abril. Eu tive este convite maravilhoso de expor no Museu do Azulejo, não é? É verdade. Qual sítio melhor para eu expor o meu trabalho? Incrível.
Foi um convite extraordinário, feito por o Alexandre Paes, que sentiu que era muito necessária esta questão de esta recriação, esta recriação que eu faço sobre os azulejos. E eu fui buscar os poetas, porque foi uma das características que ele me pediu. Ele disse, não, eu quero que tu tragas os poetas contigo. Ela sabia das tuas quintas de leitura, não é? Aquela coisa extraordinária que o João Gesta organiza lá na Teatro Campo da Leite. É incrível, Bodas de Prata também. Mas aí conheceste o Nuno Júdice, a Ana Amaral, que afinal era a tua vizinha, mas e tantos outros, e tantos dizeres. Tu és das convidadas para ilustrar, eles têm sempre um artista que depois ilustra os poemas que são ditos. Exatamente. É tão bonito essa iniciativa. É porque é muito completo, portanto é um espetáculo que de facto une todas as artes. Exatamente. Desde a performance, desde o novo circo, desde a música, desde o teatro. Tudo está ali, os dizeres, os poetas. Aí conheceste o Nuno Júdice, não sei o que, acompanhaste até. Sim, e o Nuno Júdice foi uma surpresa tão bonita, porque ele complementava-me nesse sentido, porque eu encontrei alguém. Eu sempre achei que isto devia ser como antigamente, que os artistas se juntavam nos cafés. A tortura da brasileira. Sim, exato. Ou em Paris, o Picasso, o Braque. Montmartre. Não é? Toda essa junção dos artistas, essa comunicação e essa vivência. Eu sempre achei que era muito enriquecedora. Era dura, mas era muito enriquecedora. Claro. E hoje há um individualismo muito grande em termos artísticos. E quando as artes se unem, a magia acontece. Exato. E acontece de uma forma tão enriquecedora e tão forte que há uma união de todas as artes. E todos ganham com quando isso. Eu conheci o Nuno, ele tinha isso desde que começou a escrever de muito novo, com outros artistas, com outros poetas, com outros escritores, com outros artistas plásticos. E aconteceu uma exposição muito bonita em Portimão, em que reuniu-se todos estes artistas que trabalharam com o Nuno e o Nuno com os artistas. Até ao fim, ele queria muito ser visitado e que as pessoas fossem e que liam as coisas dele e diziam... Então havia esta partilha de imagens e textos, exatamente. Claro. E isso é muito, muito, muito interessante. Tens uma marquise com azulejos em casa e disseste aos amigos, quem me visita, vem cá escrever nos vidros da janela, no jardim de inverno, venha escrever uma frase ou um poema, ou o que vocês quiserem, não era? Ou uma palavra. E está lá tudo. O José Luís Peixoto escreveu o possível é o futuro do impossível. Eu adorei isto. Só os beijos nos taparam a boca. Depois eu tomei imensas notas. Porque isso já vem dos azulejos falantes, porque era o que é que escreverias num azulejo falante hoje, 50 anos depois do 25 de Abril. E aqueles azulejos à porta das casas, que diziam sempre quem vem por bem, não sei quem. Não. Porque perdeu-se um bocadinho essa coisa. Em casa onde não há pão, ninguém tem razão. Isso é de coisas. Exatamente. Os provérbios também têm muita a ver com isso. E então todas estas frases são extraordinárias. Eu fiquei meia hora a ler aquilo. É muito interessante, porque toda a gente que eu convidei, algumas pessoas conhecia diretamente, outras não tanto, responderam-me logo. Uma delas foi o Dino Santiago, que respondeu logo. Eu não o conheço pessoalmente, mas acho extraordinário também. Claro que sim. E respondeu logo. Como tantos outros, Bruno Nogueira, uma série a Maria Rueff, que eu admiro imenso, claro. Uma série de artistas que colaboraram. Porque eu queria que de alguma forma as pessoas também reconhecessem estes nomes. Portanto, na verdade, eu queria que estes azulejos falantes chegassem às pessoas também por quem os escreveu, não é? Claro. E então isso cria uma mais-valia no trabalho também. Tens uma orelha que te persegue. Eu vejo, vamos descobrindo em várias obras, não é só nesta exposição, por exemplo, está em várias, não está só numa, que é uma orelha que tu desenhaste em azul e com aquele tamanho do 14-14, do azulejo, que depois tu faz um autocolante e eu faço. É a minha intervenção de rua, porque eu fiz exatamente... Quer dizer que as paredes têm ouvidos? As paredes têm ouvidos, exatamente. Eles têm exatamente o tamanho do azulejo. E como aquilo... Lembra aquelas figuras avulso que havia antigamente? Exatamente, a imagem das figuras avulso, é exatamente isso. E então eu colo por cima nas fachadas, muito discretamente, e ele, como fica mesmo no limite, parece um azulejo. Ele não danifica o azulejo, porque é um autocolante, sai facilmente, mas fica, portanto, muito delimitado ao padrão. Ao padrão. E é muito interessante, porque eu faço com que as pessoas olhem para as paredes e me enviem. E tipo, descobri na rua tal, descobri não sei o quê. Ou muitas vezes dizem-me, onde é que eu estou? E eu sei exatamente onde a pessoa está. Exatamente. Que giro. Porque eu sei o sítio onde eu os coloco. E é muito interessante isso, porque eu queria essa dinâmica com as pessoas, que é fazê-las a olhar para as paredes. Eu tinha no outro dia alguém a ligar-me a dizer assim, estou num sítio cheio de cartazes, queres? E eu achei maravilhoso, porque isso
de facto, eu faço esta intervenção nas pessoas e crio-lhes desejos que eles não têm. Exatamente, não sabiam que tinham. É extraordinário. Em 2000, tu tens, desde 2001, participas, por isso é que eu disse que eram um bocadinho as bodas de prata, as tuas exposições individuais e coletivas. Por exemplo, esta de Underdogs diz que é a tua primeira individual, não é nada? É a minha primeira individual na Underdogs. Tá bem, ok. Exato. Pronto, quando diz a primeira exposição individual de não sei o quê, Sim, fiquei a pensar, ela já expõe há 25 anos. Sim. Esta no Kennedy Center, tu foste convidada, estamos em Washington, foi em 2015, fez agora 11 anos, a tua primeira exposição internacional, e havia aqui em 2015, fazem sempre estes países, Portugal e Espanha eram os países convidados, exatamente, não é? A Península Ibérica, então, como aqui eles chamavam. foi aí que conheceste o Alexandre Farto, portanto, also known as Vils, e outras pessoas, o Nuno Vaz, levou um elétrico de cortiça em tamanho real, como é que é possível? O Cisa Vieira, o Souto Moura também estiveram lá. Sim, tinha uma intervenção muito Quem é que levou Espanha levou quem? O Picasso. Foi mais nada. Pronto, e aqui foi muito giro, porque... Uma grande retrospectiva de cerâmica. Tu tens de facto representado Portugal, ou de embaixadas levam também lá fora. Mas esta em Washington foi assim super famosa. Foi muito interessante. Abriu portas. Abriu imensas portas. Aliás, eu acho que estas viagens pelo mundo vêm um bocadinho daí. Foi em Macau também, não sei o que é que fizeste a seguir. E em Macau, por acaso, foi outro convite, porque era uma exposição da língua portuguesa, portanto, dos países da língua portuguesa. Sim. E eles escolheram dois artistas de cada país da língua portuguesa. E foi o governo da China que organizou. Foi muito interessante. E foi muito giro, porque eu e o João, que é o meu companheiro, tivemos os dois o convite separadamente. Portanto, eles não sabiam que nós éramos um casal. Viviam já. E foi muito interessante por isso também. Mas esta do Washington foi de facto uma pedrada no charco, foi fantástico. Foi muito interessante, porque de facto tinha o mundo inteiro ali, não é? Todos os embaixadores dos vários países, portanto tinha uma série de pessoas que de facto viram o trabalho. Aliás, a exposição no México vem daí, uma das pessoas da Embaixada do México que viu lá o meu painel. Era um painel enorme com 6 metros e 2 e tal de altura, e ela disse, não, eu acho isto extraordinário, eu quero levar isto ao México, e 10 anos depois eu faço a exposição no México. Aquele do porque não sei, aquele azulejos grandes, isso é uma coisa pintada. Isso aquele de 8 metros, isso não é o painel com o Viúva Lamego, não sei o quê. Foi um mas eu convite. sempre achei que isso era azulejos. Mas eu no outro filme vi-te a colar como um cartaz na parede. Porque começou assim, eu tinha esse grande objetivo que era fazê-lo em azulejos, mas eu não tinha esse poder económico para o fazer. Sim. E um dia, surgiu a Viúva Lamego nisto? Numa exposição em Cerveira, no Museu de Cerveira, onde está a acontecer agora a Bienal de Cerveira. Já começou? Eu participei numa exposição, Perspectiva 24, e eu tinha exatamente esse cartaz, com o porquê não sei, porque ainda não sei. E estava lá um colecionador, que é um engenheiro José Teixeira, exatamente do grupo DST, exatamente. E eu, em conversa abriu um museu agora. Abriu um museu, tem lá uma peça que veio de Washington, que é muito interessante também, essa história. Boa. E ele, em conversa com ele, porque ele é um entusiasta é um grande homem. Incrível. E muito culto, muito sensível. Extremamente sensível à questão artística. É verdade. E ouviu-me. E eu disse, olha, eu estava-lhe a contar esta história, e disse, olha, eu apresentei esta peça aqui agora, mas na verdade o que eu queria fazer era isto em azulejo na Viúva Lamego. Ainda por cima, foste logo para o melhor. Porque eu tinha este desejo antigo, porque a Viúva Lamego tem uma história extraordinária, com os artistas portugueses. Claro que sim. E ele ouviu-me muito bem até ao fim, e no fim disse, então vamos fazer. E eu disse, não, mas eu ainda não falei com eles, eu ainda tenho que falar, Incrível. Não, vamos fazer. Vamos tratar disso. Então houve uma espécie de complicidade dos dois, em que eu faria um para a DST, que está lá neste momento instalado, e foi instalado nos 50 anos do 25 de Abril, e faria um outro que ficaria na rua, porque eu gostava que ele ficasse na rua e, pela minha vontade, que ficasse na cidade de Lisboa. E assim foi. Eu fui com toda a coragem para a fábrica Viúva Lamego, porque eles têm um programa extraordinário lá, além de residências, têm este tipo de trabalhos que fazem juntamente com os pintores da própria Viúva Lamego.
Mas eu cheia de coragem, como assim uma característica. Sim. O não está garantido, como dizia o outro. Exatamente. Eu fui e disse, não, eu quero ser eu a pintar. Não sabendo nada sobre... Acho que não é nada fácil, mesmo vidrar, e tu explicaste isso uma vez. Fácil. Não é nada fácil. Os pigmentos têm cores diferentes do que resultam depois da cozedura. Como manganésio, não sei o quê, é tudo diferente. Exatamente. Como o azul é rosa. É horrível. E depois, só quando vai depois vidrar e ao forno é que muda. Então foi muito interessante porque eu fiz, na verdade, não fiz totalmente sozinha, fiz juntamente com um pintor, que era o Fernando, que é de lá da Viúva Lamega, um extraordinário. É uma coisa de 8 metros e tal, é uma coisa gigante. E ele ajudou-me, portanto, amparou esta questão ensinou-me como é que se fazia, e eu fiz quase todo. Então foi isso, Deu-te imenso prazer. Deu-me imenso prazer. Giro. Foi muito, muito interessante. E porquê o outro, que é que depois eu vi-te a colar um cartaz? Pois, claro. Mas depois ouvi-te a colar, eu estava que está... Mas aquilo, era uma maquete, na verdade era uma maquete, era já a minha ideia de eu quero fazer isto em azulejo, mas ainda não tenho possibilidade, então mandei imprimir e colei aquilo tudo na parede lá na árvore no Porto. Foi em 2023, inauguraste esta arte pública, no fundo. Sim, exatamente. Muito bem. Esta homenagem ao José Mário Branco também fizeste, à margem, de certa maneira, foi esta exposição na arte que tu fizeste também, em 2022. Foi aí que começou um bocadinho esta ligação aos poetas revolucionários, porque os poemas principalmente o poema da Inquietação, que foi o que eu mais trabalhei, eram tão atuais. Eu lia aquele poema e eu entendia-o como se eu estivesse a ler hoje, como se tivesse sido escrito hoje. Sim. E isso fez toda a diferença no meu trabalho e eu explorei muito esse lado do José Mário Branco no que ele escrevia. Falámos também da Zete, claro, e a Helena que te entrevistou neste Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Este da Conceição Evaristo é do poema dela, não é? Sim. Da calma e do silêncio. Sim. É muito bonito que isto... E também tinha lá coisas do Nuno Judice, claro. Sim. E depois tinha esta mesa da paz, muito bonita que tu fizeste lá, esta mesa enorme para a mesa das conversações. E depois... Porque eu gosto do trabalho por causa disso, porque nos faz pensar também. E aqui estas conversações de paz, e estamos tanto a precisar, Manuela, toda a hora. Porque eu descobri através desta 3% de pessoas que são mulheres. Que não me lembro do nome dela agora, esqueci. Não faz mal, já lá vamos, não interessa. E ela tem um nome... agora esqueci-me. Já vai surgir. Vai já surgir, exato. E eu descobri que ela fez um estudo em que se estivessem 50% de mulheres sentadas nas mesas de conversação de paz, os resultados seriam bem diferentes. Neste momento são 6%. De mulheres eu achava que era 3, de certeza que são 6. Eu vi uma coisa que tu a falar em 3%. Pronto, não é 3 ou 6 é quase nada. É mesmo quase a mesma coisa. Exatamente. E ela tem um estudo sobre isso e eu acho que de facto a mulher tem essa capacidade de cuidar que é muito intrínseca no instinto ser mulher, não é? Eu acho que esse lado do cuidar é mesmo muito... importante. Cília Elworthy é esta socióloga britânica, é isto? Exatamente. Cília Elworthy, não vais embora triste porque não te lembraste. Deus, não lembrei. Agora já está aqui homenageada esta socióloga britânica que disse isto. E foi muito interessante porque nós fizemos uma espécie de com a curadoria da Helena, fizemos este mapa dentro da galeria como se fosse uma galeria sem teto. Portanto, eram as ruas, os largos. Sim, como tu gostas da rua, é a casa sem teto. Exatamente, era a Praça da Liberdade, era a Praça da Cília, era a Praça do Nuno Judice, o corredor do Nuno Judice. E isso foi muito interessante também. Muito bonito isto da Cília já agora, a Cília Elworthy, que diz Wars won't truly end until women are at the peace table. As guerras não vão terminar enquanto não sentarem as mulheres na coisa. E em cada 100 pessoas que estão naquelas conversações, e hoje em dia entre 3 e 6 são mulheres de resto. Eu achei tão importante colocar esse trabalho e fiz este trabalho em loco na galeria. Foi muito interessante também fazer esse trabalho lá, mexer no gesso e moldá-lo e trabalhá-lo lá, pôr a mão na massa e ter a colaboração da própria equipa da Zete. E eu achei tão interessante mexer neste assunto porque estamos a viver uma coisa que está a levar coisas que já estão resolvidas em relação às mulheres de uma forma tão natural e normal, e de repente ouvimos coisas tão horríveis. Desgraváveis, não é possível. Que achamos que isso é da Idade Média, já não devia estar a acontecer no século XXI, às portas de Portugal. Que só apetece dizer, mas ainda estão aí. Exatamente. Isso já passou, isso já civilização está resolvido, já estamos um bocadinho mais à frente.
Exatamente. Tens toda a razão. E foi por isso, foi com essa intenção. Eis-me, sou um poeta, irei ao entardecer. Portanto, já sabe, está na Galeria Underdogs em Marvila até 15 de agosto, terça a sábado, das 2 às 7, portanto, à tarde. Vá conhecer as obras da querida Manuela e talentosa Manuela Pimentel. É extraordinário. Siga nas redes dela, é manuelapimentel.pt, as tuas redes, Sim, pronto. A não perder o que ela vai fazendo, as exposições dela, não perca. Esta mulher que consegue fazer, às vezes quase do lixo, luxo, e consegue fazer de artes pobres, artes belo, nobres, do feio faz belo, portanto, é extraordinário. Não perder. Manuel, estou muito contente com esta conversa. E é um convite à contemplação. Esta exposição tem esse lugar, que é, ela não se fecha, ela está aberta a este lugar de pensamento, em que eu tenho 3 puffs dentro da galeria que convido à contemplação das nuvens, que é aquele lugar que nós, em crianças, olhávamos para o céu, estávamos no chão e olhávamos para o céu. E vimos formas das nuvens e a coisa era tão bom. Exatamente. Manuela Bem-Ares, por ter vindo, muito obrigado. E tudo bom. Obrigado pelo convite.